Olá, nós agora vamos fazer um histórico vivo da história de Taquara de Altinho, Pernambuco. Antes, nós fizemos o histórico por escrito, ouvindo uma senhora da comunidade já falecida, e durante 6 meses ela me passou a história da comunidade, a qual nós fizemos o histórico em 2010, quando Taquara completou seus 100 anos. Então, depois de 13 anos, nós vamos fazer o histórico da comunidade no documentário vivo, para que você possa acompanhar melhor e assistir. Então, a partir de agora, a gente inicia a história de Taquara, documentário vivo, onde vamos contar de sua fundação até os tempos de hoje. Nos acompanhe. Taquara nasceu dia 10 de janeiro de 1910. O seu fundador chamava-se Martim Florencio de Melo, que era um senhor, dono de todas essas terras, era comerciante, um senhor casado, pai de filhos, e ele tinha uma relíquia muito importante na sua casa, que era a devoção a São Pedro. São Pedro era a imagem pertencente aos seus familiares antigos. Então, depois, com a morte dos pais, dos avós, ele teve esse carinho de cuidar da imagem, que era venerado em um dos quartos de sua casa, onde hoje a casa pertence à dona Deja. Antes era seu Júlio Almena, o pai da mesma. Então, São Pedro era venerado em um dos quartos, chamava-se o Quarto dos Santos. Com o decorrer do tempo, já com a sua saúde um pouco frágil, ele já idoso, ele começou a doar terras às pessoas pobres, por conta que era muita terra. E uma das primeiras famílias que aqui residiu foram os Lucas de Almeida, que construiu a primeira casa, que é a casa a qual pertenceu a Elisa Cordeiro e hoje pertence ao filho. Então, seu Martim Florencio, além de ser um homem de muita influência, comércio, um homem de dinheiro, na divisão das terras, já junto com seus filhos, teve a preocupação de, no sítio Taquara, fundar uma vila, que aos poucos, ao longo do tempo, ela foi crescendo e foi tomando espaço. E hoje se torna uma das vilas mais importantes do município, não desmerecendo as outras, porque Taquara, ela tem, além do seu histórico, ela teve e tem uma responsabilidade muito grande por conta de suas águas, a qual muito tempo levou-as para Altinho e Ibirajuba e como realmente ainda hoje leva. É uma região de banho, povo feliz, povo alegre, é uma região cultural, tem muitas histórias, as quais essas que você está conhecendo e vai conhecer outras mais. Então, depois das doações de terras, chegaram aqui os Lucas de Almeida, que construíram a primeira casa. E depois dos Lucas de Almeida vieram os caboclos de Barros, vieram os jaqueiras, os custódios, os homenas, os simplícios e tantas outras famílias que ao longo de todo esse tempo formou realmente a comunidade de Taquara. Claro, evidentemente que muitos já falecidos, mas os seus descendentes fizeram com que a história ela não morgasse, né? E hoje, realmente, Taquara, essa comunidade imensa, mas cheia de história e de muitas coisas. Depois da construção da primeira casa, foram construídas as outras pequenas. Umas eram de taipas, outras de tijolos, que realmente eram feitos às margens do rio, com o tradicional barro Taquara. E Taquara ela tem duas origens, o bambu, que é dentro do rio, o bambu Taquara, e também o seu barro. Então, muitas das casas que ainda hoje existem, reformadas suas frentes, é claro,
foram construídas com os tijolos feitos na beira dos rios. Então, depois das casas de taipa, dessas casas de tijolos, de barro, veio-se construir a casa de São Pedro. Então, seu Martinho já pensava-se, já depois da fundação da vila, ele pensava em aqui construir uma capela, a qual ele doaria a imagem de São Pedro e ali ele se tornaria o padroeiro da comunidade. Mas antes da construção da igreja, foi construída uma casa, também imensa, que as pessoas chamavam carinhosamente a Casa de São Pedro. Era onde acontecia as missas, por Taquara, o sítio ainda não ter tido igreja. Aí antes de tudo isso foi construída a casa e depois logo veio a construção da igreja, que iniciou-se em 1912 e que se concluiu em 1918. Então, em 1870, o Brasil houve a guerra combatendo com o Paraguai. E naquela época as pessoas eram convocadas. Quando surgiu as guerras e veio a ideia, então as pessoas, os que já tinham sido convocados, bem, os que não tinham, eram chamados. Então aqui no sítio, onde nós chamamos de sítio Sucavão, carinhosamente as pessoas chamavam de Engenho Velho. Então no Engenho Velho, no Sucavão, morava um senhor chamado Gedeão, ainda jovem. E ele foi convocado a participar desta guerra, o Brasil combatendo com o Paraguai. Sendo de famílias cristãs, católicos, ele fez uma promessa a Nossa Senhora do Desterro, se voltasse com vida, trazer a imagem da Santa, e todos os anos, na data em que ele chegou, rezaria o terço. E assim, todos os anos, aconteciam as novenas. Ele veio a casar, ter seus filhos, e depois de muito tempo ele veio morar em Taquara. Construiu a sua casa, que também ainda existe hoje na praça, passada também por reforma. Construiu ali sua casa e depois veio criar a Festa de Reis, que é uma festa mais antiga do que Taquara. Antes da vila existia o sítio Taquara, que já era tomado por algumas pessoas pelas doações das terras de seu Gedeão, e ele ali fundou a Festa de Reis, que é uma festa que tem quase 150 anos pelo seu histórico. Então, depois da morte de seu Gedeão, um dos seus filhos recontinuaram a festa, casaram, se formaram. Hoje só existe um que mora em Recife. Nós não sabemos o nome, por conta que a pessoa que iria nos passar a informação já é falecido. Então, hoje, um dos seus filhos, claro, evidentemente, muito idoso, eles deram continuidade. Com a sua partida para o Recife, as pessoas da comunidade, as pessoas importantes, famílias tradicionais, juntamente com os poderes públicos, foram, aos poucos, alimentando, quer dizer, enriquecendo a Festa de Reis, e hoje ela é a festa tradicional da nossa comunidade, sendo maior do que a Festa de São Pedro. Agora vocês vão conhecer um pouco da história, como realmente surgiu esta igreja, a qual vocês estão acompanhando. Começou a construção dos tijolos às margens do rio Taquara. Todas as casas que eram construídas, os tijolos eram feitos lá. De lá, eles eram trazidos para o local onde iria iniciar a casa. Então, em 1912, os tijolos já aqui nessa parte, começou a construção dessa igreja. E com 6 anos depois, em 1918, dia 10 de maio de 1918, ela foi inaugurada. Padre José Ciríaco foi quem inaugurou e consagrou Taquara a São Pedro. Por isso que carinhosamente nós a chamamos de Taquara de São Pedro. Então foram 6 anos para esta igreja ser construída. No dia 10 de maio veio em procissão, né, da casa que São Pedro vivia, que é aqui bem próximo. Veio em procissão, a imagem foi entronizada no altar da capela, onde hoje, tradicionalmente, celebra-se missas, sacramentos, e ao longo da história ela vai fazendo parte da fé das pessoas e de todos aqueles que realmente visitam a nossa comunidade e têm a curiosidade carinhosa de conhecer. Então, dia 10 de maio de 1918, foi inaugurada esta igreja, feita de parede dobrada,
né? O seu madeiramento, que ainda hoje existe, foi doado pelo professor Vicente Muteiro, que era dono do sítio Santo André, que é um sítio aqui bem próximo a nós, depois de Brejo de Serra. E com a doação da madeira, no dia de trazer para cá, a animação veio sob uma banda de pífano. Naquela época, com a construção da igreja e com a trazida da madeira, quem animava era uma banda de pífano. Era uma forma das pessoas se animarem e ao mesmo tempo festejarem com um templo que era muito esperado pelo povo, naquela época ainda sítio, e hoje realmente esse cartão postal aqui no meio de nossa vila. E não só decora a vila, mas preenche os nossos olhos e nos ajuda a gente se motivar na fé e ter carinho por aquilo que realmente é um patrimônio da história de tantas pessoas que se doaram e fizeram com que realmente tudo isso aqui acontecesse e existisse.